A origem da Páscoa é bem descrita pelo livro americano dos dias. Não há dúvida de que a igreja, nos seus dias primitivos, adotou os velhos costumes pagãos e lhe deu um significado cristão. A Páscoa para Israel foi instituída, a instituição foi instituída no Egito para comemorar o acontecimento culminante na redenção de Israel em Êxodo 12, 14. E os elementos eram o cordeiro, que representava o preço da redenção e libertação de Israel do Egito, o sacrifício. Os pães asmos revelam a pressa com que abandonariam a terra do Egito, a farinha amassada sem ter recebido o fermento por falta de tempo. Ervas amargas ou alface agreste recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne do cordeiro. Sangue, que representava a expiação. Neotestamentariamente, o cordeiro simboliza Cristo. A libertação do pecado de João 1,36. João afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sem defeito. Em 1 Pedro 1,18 a 19, foi sacrificado. No entanto, seus ossos não foram quebrados. Salmo 34,20, João 19,36. O sangue foi derramado para a expiação dos pecados. Era o penhor da salvação. Êxodo 12,13, 1 João 1,7. Foi comido na Páscoa. Mateus 26. Os pães asmos simbolizam a pureza. O pão deveria ser sem fermento. A proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção moral e também de doutrinas falsas. Mateus 16,11 e Marcos 8,15. Na nossa comunhão com Cristo não pode haver impureza. A ausência do fermento simboliza a santidade de vida, quer no serviço de Deus, quer na sociedade, quer no dia a dia. Ervas amargas simbolizavam a amargura que o cordeiro iria passar e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, relembramos o grande feito da nossa redenção, feita não por cordeiro, não mais por um cativeiro físico, mas pelo próprio Filho de Deus. Podemos dizer que o Egito foi o Calvário da nação hebraica, como o Calvário de Jerusalém foi o nosso Calvário. Sangue, a garantia do perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. O pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório. A Páscoa, nos nossos dias, culturalmente, os seus símbolos. Institucionalmente, a festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C. É uma festa anual da Igreja Católica Romana e comemora a ressurreição de Cristo. Os seus símbolos, o coelho, substitui o cordeiro pelo coelho, como um símbolo de fecundidade. Apareceu por volta de 1915 na França. Sua cor e sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia. Dizem que ele representa a morte e a ressurreição de Cristo pelo fato de alguns que habitam em lugares frios e nevados hibernam e só saem da caverna quando chega a primavera. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. O ovo significa o começo, a origem de tudo. Quando incubado, dele sai vida, porque nele está contida a vida, em Cristo. Não está contido a vida conforme está estabelecido na palavra. Em Cristo, sim, ele é a própria vida, segundo João 11:25. O ovo em 1926 surgiu. E surgiram os ovos também industrializados, os ovos de chocolate em larga escala. E no século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Bem, e a Páscoa para os protestantes nos dias atuais? Para uma linha doutrinária protestante, a Páscoa tem apenas o valor histórico e figurativo, e para outros reconhece as festas bíblicas como memorial eterno. Sejam um como o outro, o que tem sentido para ambos é o valor da ceia do Senhor. Pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com
seus apóstolos e discípulos, antes do sofrimento, deu um caráter todo especial a este acontecimento, conforme está escrito em Lucas 22:15. Ele estava instituindo a ceia, que para nós, os cristãos, substitui a Páscoa. Lucas 22:15 e 20. A Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, que instituiu como um novo memorial a sua ceia, na qual o crente comemora a morte do Senhor até que ele venha. Finalmente, a Bíblia nos alerta contra adorar a Deus por seguir tradições ou costumes que o desagradam. Marcos 7, 6, 8. Isso está em desacordo, conforme 2 Coríntios 6, 17, que diz: separai-vos e cessai de tocar em coisa impura. Assim fica claro que a Páscoa moderna tem origem pagã e que aqueles que querem agradar a Deus devem evitar celebrações desse tipo, com coelho, ovos e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo nos adverte em sua primeira carta a Timóteo 4, de 1 a 3. Não envolvemos com tais tradições, mas nós que provamos o novo nascimento, que tornou-se real com o sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Recordemos-nos do Calvário constantemente, independente de uma data fixada no calendário anual. Temos em nós esse Cristo ressurreto, aleluia, e que Deus venha nos abençoar nesses dias, trazendo esse conhecimento, essa revelação. Pense nisso, reflita sobre isso. É bom, é um privilégio, é um prestígio ter você como ouvinte e telespectador. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.